Teremos um pedido de casamento em Dandadan e confirmada a possibilidade de Seiko Ayase, a nossa vovó Seiko, ser uma descendente direta a Amaterasu, deusa do sol. E ao que tudo indica, mais uma vez Sonarken Profeta acertou mais uma teoria em Dandadan. Ficou curioso para saber tudo isso e muito mais? Não se esquece de se inscrever no canal Sonarken Animes. Também não deixe de acompanhar os nossos outros conteúdos. É realmente importante, tá? Se você não se inscreveu, o alienígena nordestino vai roubar sua banana com certeza. Imagine você sem esse item precioso. Fala, meus garotos, Sonarken engripado aqui. Vocês já pegaram essa skin quantas vezes esse ano? Eu acho que só esse ano eu peguei a skin do Sonarken engripado mais 75 vezes. Eu tô com aquela vozinha de apito maravilhosa, sabe? Aquela que você não consegue falar nada, que sente travando tudo, mas eu tô aqui de qualquer forma. Eu tô aqui para dar para vocês a melhor teoria que vocês já ouviram em Dandadan até o momento, ligando toda a utilização do martelo para procura de Dandadan no final da obra. Mas antes, é claro, de passar o assunto principal do vídeo, eu tenho que repassar para vocês uma notícia que talvez não deixem vocês tão felizes. A gente precisa falar que o criador da série Dandadan, Yukinobu Tatsu, infelizmente ele tá se apressando um pouquinho demais. Esperamos, é claro, que ele não seja igual GG Akutami, um garotinho precoce. Não, minha pequena criatura, não fique esperneando na mesa achando que eu vou falar alguma coisa que não faz sentido ou só reclamar da obra para gerar engajamento. Pense comigo, um dos plots principais da série Dandadan é o romance entre Okarun e Ayase, e todo mangá shounen ou não shounen, ele acaba somente em duas questões. Primeiramente, quando ele enfrenta seu último inimigo, e em segundo lugar, é claro, ele finaliza quando finalmente a pessoa se declara a outra pessoa. Até porque ele começa a ter intuitos de fazer uma família, manter o seu relacionamento estável e abandona todas as coisas para viver aquele amor maravilhoso. Em Dandadan não seria diferente, tanto é que eu sempre digo para todos vocês aqui, o ponto principal de Dandadan não é nem as batalhas, é o romance entre Okarun e Ayase. E o que eu vejo que tá para ser concluído nesse arco do martelo Shiji no Kozuki é simplesmente a conclusão e o cumprimento da promessa do nosso menino Okarun em dizer para Ayase que finalmente a ama de uma forma direito. E isso sim, meus garotos, por enquanto no status que está o mangá é muito ruim, porque claramente vai concluir um dos plots principais da série, e isso só conseguirá ser revertido se um deles morrer ou se Saint-Germain utilizar aquela habilidade de fazer eles esquecer dessa conversa, o que seria, é claro, a decisão mais inteligente para manter o mangá em alta. Porque convenhamos, agora uma conversa direta entre o Sonarken engripado e vocês. Há quanto tempo a gente já não tem uma série que dure mais de 300 capítulos? A gente tem uma sequência de mangás curtos que fazem sucesso, mas infelizmente os autores não conseguem manter a obra. E isso é muito complicado, porque a gente precisa de obras grandes. A gente precisa de obras que passem dos 500 capítulos fácil. Eu sei que é muito difícil fazer isso, mas pense comigo. Se eu quiser relembrar uma história curta, eu vejo meu último relacionamento. Então, partindo pro plot principal e essa teoria maravilhosa que fez você aguentar mais uma vez minhas reclamações. Eu amo vocês. O que acontece? A vovó Seiko vai até seus amigos colecionadores de objetos amaldiçoados, Payase e Kashimoto, ou Kashimoto para os mais chegados. Eles que são uma referência direta a uma dupla de youtubers que vão atrás de coisas sobrenaturais no Japão, mas infelizmente eu acabei esquecendo o nome dessas duas pessoas, então eu peço desculpas. Assim que entrega o baú amaldiçoado, ela diz que aquilo não vai ser de graça, até porque ela precisa de uma informação sobre a lenda do homem pequeno, se ele sabe alguma forma de fazer uma pessoa do tamanho de um gnomo voltar ao normal. Rapidamente ele explica para Seiko a história de Sunboshi, o samurai de 1 polegada. E para você, é claro que já viu o vídeo que tem no canal Sonarken Animes, você com certeza já ouviu essa lenda e já sabe como a Ayase vai voltar ao seu tamanho normal. Mas para você que não ouviu, vou repeti-la mais uma vez. Existia um casal de senhorzinhos que não poderiam ter filhos, e milagrosamente após orar para um deus em específico, a senhorinha ficou grávida. Ou em algumas lendas ela simplesmente encontrou a criança. Assim que ela teve contato à primeira vista com a criança, ela identificou que era um pequeno rapaz que media apenas 1 polegada. Esse garotinho tinha um enorme senso de aventura dentro de si. Então um dia ele decidiu pegar a tigela que a senhorinha utilizava para tomar chá e utilizar como um barquinho para viajar pelo mundo todo, assim como também empunha uma agulha para utilizar como se fosse uma espada. Finalmente ele se depara com um yokai extremamente poderoso em suas andanças, enfrentando uma princesa, que muito provavelmente é a mesma princesa que retrata a história do deus que vocês vão ouvir logo em seguida após essa história. Ao derrotar esse Oni, ele consegue acesso ao martelo Shiji no Kozuki, que é o martelo perdido pelo deus Daikokuten,
o deus responsável por toda sorte, e ao empunhar aquele martelo, ele golpeia na sua própria cabeça, atingindo então a estatura de um humano normal. Mas é claro que você não tá aqui só para ouvir a lenda do samurai de 1 polegada, né? Eu vou explicar exatamente para vocês quem é Daikokuten, o portador original do martelo. Daikokuten é um dos 7 deuses da sorte japonesa. Ele representa tanto a fertilidade quanto a transformação e utiliza aquele martelo para abençoar as pessoas que ele encontra pela frente, no caso, em seu caminho, com a extrema sorte, ao eles poder simplesmente pedir um desejo a Daikokuten assim que golpear a sua própria cabeça com o martelo. Na verdade, eu não sei se eles têm o desejo concedido mesmo ou só uma alucinação. Um pouco mais pra frente, nesse mesmo capítulo, a gente tem informação que Daikokuten, ou Daikoku, como ele é chamado em Dandadan, é a mesma figura do grande deus Okuninushi. É aí que entra um pouco em conflito, porque o que acontece? Esses deuses, eles sim têm semelhanças em relação à fertilidade, mas o grande deus Okuninushi, do nome extremamente complicado, ele é o grande deus da terra. E aí que tem mais uma ligação com outra teoria que eu fiz no canal, mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Primeiro é importante a gente saber quem é esse deus do nome difícil. Okuninushi simplesmente significa o grande mestre da terra. Ele é um dos deuses principais da mitologia japonesa. Ele está associado a qualquer relação que tenha diretamente com a terra mortal, que deveria ser preparada para a chegada dos deuses celestiais, no caso, a própria deusa Amaterasu ou seus descendentes. E é aí que entra uma das teorias que eu fiz. Lembra que tem um vídeo meu mencionando que muito provavelmente Seiko Ayase é uma descendente direta de Amaterasu, pelo kanji Sei, que significa estrela, e Ko, que significa criança. Isso é uma ligação direta e, mais uma vez, muito provavelmente eu acertei mais uma teoria. Mas também não para por aí. Esse deus do nome difícil, ele também é responsável por toda a união celestial e terrena. No caso, o deus principal representado pela união do amor. Em outras palavras, o próprio casamento. E além de esperar a chegada dos descendentes da deusa Amaterasu, ele simplesmente faz qualquer união, seja ela celestial ou não. Daikokuten simplesmente é filho do deus Susanoo. Lembra aquela ligação direta que eu fiz do poder do Okarun ao deus do trovão? Então, tem mais algumas ligações pra gente fazer, e simplesmente um dos pontos mais importantes da lenda desse deus do nome complicado é que ele e seus irmãos competem pelo amor de uma princesa em específico, e a Kagami Hime, muito provavelmente a mesma princesa que o samurai Sunboshi enfrenta nas suas viagens pelo mundo. Com todas essas informações, você já conseguiu formular muita coisa, então só para deixar todos os pontos ligados dessa teoria, vai seguir da seguinte forma: Seiko Ayase, sendo sequestrado ou não, vai conseguir passar a informação para Ayase do martelo Shiji no Kozuki, e logo então Ayase e Okarun vão até esse templo para reaver esse martelo. Em algum momento eles vão enfrentar o yokai que o samurai de 1 polegada enfrentou, ou até mesmo o próprio deus Daikoku. E infelizmente, meus amigos, eles vão ter aquela declaração de amor maravilhosa, o que eu falei pra vocês, que é uma aceleração gigantesca. Foi graças a isso que eu comecei a reclamar da pressa do nosso menino criador de Dandadan. Ele tá indo rápido demais. Mas como nem toda notícia é ruim, Seiko Ayase muito provavelmente é uma descendente de Amaterasu, que é o que o deus da terra está aguardando, muito provavelmente para repassar para ela um tesouro sagrado, responsável, é claro, pela busca em Dandadan. E esse capítulo também pode se resolver simplesmente com uma invasão de Saint-Germain, utilizando seu poder do yokai da Alzheimer para fazer eles simplesmente esquecerem do sentimento que tem um pelo outro, dando um foco um pouco a mais no capítulo a eles buscar a memória perdida. Imagine só a cena: ele entra com a vovó Turbo como refém, faz uma troca entre o martelo e as memórias de Ayase e Okarun e leva elas embora. No caso, o martelo ele vai utilizar para pedir um desejo e obter mais informações sobre o que é o próprio Dandadan. Então, graças a Deus, provavelmente esse casamento vai ser cancelado, ao menos por enquanto. Eu reconheço que é muita informação para vocês em um vídeo só, mas vocês sabem como que funciona o prosseguimento aqui. Vocês vão deixar nos comentários exatamente o que vocês acham dessas teorias e desse resumo abordando todos esses personagens novos que foram inseridos em Dandadan. E uma reclamação séria que eu tenho sobre essa obra, no caso são poucas reclamações que eu possuo, eles estão adicionando personagens demais. E isso não seria um problema se a obra tivesse mais de 500 capítulos, só que se a obra seguir
por esse rumo, nosso menino Tatsu vai acabar queimando muito material e não vai manter a atenção presa das pessoas até o final. Vai por mim. O que faz o pessoal prender a atenção em Dandadan além das lutas é o romance que a Yase e o Ocaron possui. Então simplesmente torcemos para que ele mantenha esse casal afastado, ao menos por um breve momento. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esqueça de se inscrever. Sonar quem diz tchau. Mas na realidade o que eu quero dizer é morre Sakata.